Olá, aluninhos! Eu sou o Professor Cogumelo e hoje vim mostrar para vocês como melhorar muito a sua produção. Você está tendo problemas no seu cultivo? Poucos cogumelos estão aparecendo? Ou estão ficando muito pequenininhos? Estão abrindo o chapéu antes da hora? Hoje vou ensinar como aumentar muito a produtividade do seu cultivo de cogumelos de forma simples e resolver todos esses problemas. Assim você vai poder transformar isso daqui nisso daqui. Eu vou usar como exemplo o cultivo em monotubes, que são essas caixas organizadoras adaptadas. Mas essas regrinhas valem para o desenvolvimento de fungos em geral, seja PF-Tech ou cultivo em bags. Primeiro de tudo, e mais importante, é preciso entender que, quando você traz os cogumelos de seu ambiente natural, você deve ser a mãe natureza. E para conseguir colheitas gigantescas como essa, precisa reproduzir o ambiente perfeito para o fungo se desenvolver com o máximo vigor. Entendendo os pilares de desenvolvimento desses fungos, você conseguirá resultados surpreendentes, especialmente com a última dica, que é desconhecida ou ignorada pela maior parte dos cultivadores. Então assista até o final e não deixe nenhum detalhe de lado. 1. Substrato. Você já deve ter visto por aí diversas receitas para montar seu substrato. Mas qual a melhor? Seja a mãe natureza. Enquanto a maior parte dos cogumelos medicinais e alimentícios são decompositores diretos de celulose, os da espécie Pseudobensis nascem naturalmente em esterco bovino. Isso porque eles são decompositores secundários e têm maior dificuldade de decompor a celulose diretamente das plantas. Por isso, se aproveitam dessa matéria orgânica já pré-digerida por esses animais. Muitas pessoas utilizam apenas a vermiculita para o cultivo. E realmente, a vermiculita é muito boa para reter água, o que é extremamente importante para o desenvolvimento do micélio. Mas ela, por si só, não possui tantos nutrientes assim. Utilizar apenas o esterco bovino também é uma opção, pois ele é o alimento natural do cogumelo. Mas, além dele não reter tanta água, quando molhado, ele vira algo pastoso, sem muito espaço para o micélio se espalhar. Por isso, em relação ao substrato, acho interessante misturar 50% vermiculita, 50% esterco. Dessa forma, além de você nutrir o fungo de maneira adequada, como ele se alimentaria na natureza, também vai estar garantindo maior umidade, além de micro e macroporos, que são buraquinhos para o micélio conseguir esticar as suas perninhas com facilidade. Se quiser que essa mistura fique ainda mais nutritiva, pode adicionar uma pequena quantidade de gesso agrícola ou farinha de arroz. O gesso é rico em cálcio, mineral essencial para os cogumelos, e a farinha de arroz é um reforço de nutrientes. Mas tome cuidado, especialmente se não tiver um ambiente limpo e controlado. Evite usar a farinha de arroz se não possuir um fluxo laminar. Isso porque substratos muito nutritivos também favorecem contaminações. Se o seu cultivo for caseiro demais, prefira a mistura 50% vermiculita, 50% esterco bovino, que vai ser mais do que o suficiente. E se quiser saber mais sobre substratos e das proporções de cada aditivo, deixa o like que vou fazer um vídeo especialmente sobre isso. Mas agora vamos para o próximo tópico. 2. Umidade. Este é um fator básico e todos os que cultivam cogumelos deveriam saber. Quanto mais umidade no ar, melhor. Se você for procurar cogumelos em um pasto, durante um período de seca, não vai encontrar nenhum. Agora, se for caçar depois de 2 dias de chuva, vai voltar com as mãos cheias. Seja a mãe natureza. Mantenha sempre a umidade do ar o mais próximo de 99% possível, borrifando as paredes do seu terrário ou utilizando um umidificador na sua estufa. Mas atenção! Nunca borrife diretamente o micélio. Água líquida pode matar o fungo, além de favorecer muito as contaminações. Para manter esse controle de forma adequada, sugiro que compre um termohigrômetro. Como estes, são baratinhos e você pode encontrar lá na lojinha do professor. Vou deixar o link na descrição. Aproveite esse cupom. Eles permitem não só um controle preciso da umidade do ar, mas também da temperatura, que é o nosso próximo tópico. 3. Temperatura. Outro fator importantíssimo no desenvolvimento do micélio é a temperatura. Fungos, em geral, têm um desenvolvimento extremamente lento em temperaturas mais baixas, o que significa menos cogumelos na hora de frutificar. Temperaturas altas demais
além de prejudicar o desenvolvimento, também favorecem contaminações. Inclusive, com apenas 41 graus Celsius, o micélio do psilocybe morre. Então, nunca deixe seu cultivo com um aquecedor sem um limitador, sem supervisão ou diretamente expostos ao sol. O ideal é sempre manter a temperatura que o cogumelo gosta de se desenvolver. Seja a mãe natureza. Quando ele está em fase de colonização em seu ambiente natural, ele está em um ambiente mais quentinho e fechado, coberto de matéria orgânica. Por isso, gosta de temperaturas um pouco mais altas. Na fase de colonização, o ideal é deixar entre 25 e 28 graus Celsius. Já em sua fase de frutificação, os cogumelos na natureza encontram um ambiente externo, que é mais fresco e com maior circulação de ar. Por isso, nesse momento, a temperatura deve ser um pouco menor, entre 22 e 26 graus Celsius. Caso não consiga ter um controle preciso da temperatura, você pode utilizar a temperatura universal de 25 ou 26 graus Celsius para todo o processo. Isso será o suficiente para uma boa colheita. Indico mais um acessório que vai fazer muita diferença na sua vida. É esse controlador de temperatura aqui, e provavelmente o melhor investimento que você vai fazer no seu cultivo. É claro que você também pode encontrar ele na minha lojinha. E funciona da seguinte forma: você define uma temperatura mínima e uma temperatura máxima, e ele tem esse fio, que é um termômetro. Então eu coloquei ele aqui nessa tomada, conectada a um aquecedor. Quando ele atingir a temperatura mínima, ele liga a energia e começa a aquecer. Então, quando chega na temperatura máxima, ele desliga. É uma ferramenta muito útil para o controle preciso da temperatura, além de ajudar muito na economia de energia e na redução de risco de incêndio. Sem contar que você nunca vai esquecer o seu aquecedor de aquário ligado. E cozinhar o micélio, como eu mesmo já fiz. Só cuidado para não comprar outro modelo por aí, que não aguente a potência de um aquecedor. Ou você pode causar um incêndio. O que liberei lá no site é especialmente para isso, feito para chocadeiras e criação de animais que precisam de aquecimento. Agora vamos para um dos tópicos mais importantes e mais ignorados pelos cultivadores, que realmente diferencia os iniciantes dos profissionais. 4. Controle de oxigênio e gás carbônico. Você já deve ter ouvido falar nisso. Mas é um segredo que os grandes cultivadores não te contam, para que você compre o curso deles. E eu vou revelar esse segredo, mas só se você prometer que vai se inscrever aqui no canal. É de graça e me ajuda tanto quanto eu vou ajudar você. Voltando ao ambiente natural do cogumelo, na fase de colonização, o micélio está em uma camada rica em matéria orgânica, folhas, plantas e coisas mortas em geral, e com muitas coisas se decompondo, e uma quantidade enorme de gás carbônico sendo produzida inclusive pelo próprio fungo quando ele respira. Se você prestou atenção na aula de química, vai lembrar que o gás carbônico se acumula próximo ao chão. Na fase de frutificação, o cogumelo cresce em direção à luz, procurando um ambiente rico em oxigênio. Quando ele encontra esse ambiente, ele entende que chegou ao ar livre e pode abrir o seu chapéu para liberar os seus esporos. Então, quando quiser frutificar o seu terrário, é só liberar o fluxo de oxigênio, certo? Errado! É aqui que a maior parte dos cultivadores estão errando. Seja a mãe natureza. O fluxo de ar é importante sim na hora da frutificação, mas mais importante do que isso, você precisa deixar uma boa camada de gás carbônico próximo à superfície, pois é assim na natureza. Como eu disse, os cogumelos vão crescer em busca do oxigênio. Se você ventilar demais, eles não vão crescer. Na cabecinha deles, já encontraram um lugar ventilado, próprio para soltar os seus esporos. Não tem por que continuar gastando energia no crescimento dos cogumelos. Por isso, no terrário, não faça furos próximos à superfície. Se você reparar, geralmente eles crescem apenas até as aberturas de ar. Já nas bags, quando chega a hora de frutificar, faça um furo pequeno no topo do saco, acima do filtro. Alguns tutoriais ainda ensinam a abrir o terrário e abanar algumas vezes por dia, mas eu considero isso um erro grave. Ao contrário da crença comum, a formação de pins, que são os bebês cogumelos, é muito maior nos ambientes ricos em gás carbônico. É neste ambiente que a formação natural de cogumelos começa, e é isso que você precisa reproduzir. E o fungo sabe, graças a milhões e milhões de anos de evolução, que um ambiente rico em CO2 não é ideal para liberar os seus esporos. Então, os cogumelos vão continuar crescendo até achar o oxigênio, proporcionando frutos gigantes.
Se seus cogumelos estão pequenos, abrindo o chapéu antes da hora, pode ter certeza que o erro é no excesso de fluxo de ar. Agora, se eles estão troncudos demais, com chapéus muito pequenos, aí é bom aumentar um pouquinho a entrada de oxigênio. Resumindo, quanto maior a quantidade de gás carbônico, maior a quantidade e o tamanho da sua colheita. Isso, somado à temperatura adequada, umidade suficiente e um substrato nutritivo, garantirá colheitas que você nunca imaginou. Se gostou das dicas, deixa o like, se inscreve no canal e conheça meus livros e curso completo sobre o cultivo caseiro de cogumelos. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima, meus aluninhos queridos!